Amém. Você pode também usar também o texto aqui na tela, que facilita muito, né, para todos aqueles acompanhar a leitura bíblica. Eu vou até fazer uso dessa versão aqui. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. E tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deixa esse texto do versículo 11, e vamos ler todo mundo junto em alto e bom som. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos de novo, 1, 2, 3. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha para o irmão do lado, você vai ler esse texto, eu vou falar e você repete olhando para o irmão, diga: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quantos podem glorificar esse Deus que vive e reina para todo sempre? Meus irmãos, como eu disse, é de suma importância que todos nós sempre voltemos os nossos olhares para os textos proféticos das Escrituras, e principalmente nas cartas às igrejas, que a gente tem que de vez em quando dar uma pincelada nessa temática, porque é uma carta que ela é real para os nossos dias. Nós sabemos que o contexto desse livro de Apocalipse, ele é um contexto onde Deus revela ao seu servo João as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. E dentro dessa revelação, as 7 cartas das 7 igrejas são chamadas aqui, dentro desse período, as coisas que são. Ou seja, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 3, nós temos os acontecimentos que nós observaremos enquanto estivermos aqui na terra. E quando a gente fala sobre isso, nós sabemos que João recebe a incumbência de enviar essa carta, as 7 cartas do Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia Menor. E essas cartas, elas têm 3 verdades fundamentais que a gente precisa observar quando lê sobre o capítulo 2 até o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Primeiro, essas cartas, elas são escritas de maneira literal. Aqui não são igrejas fictícias, aqui são igrejas verdadeiras, elas existiam. As cidades aqui citadas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são realmente igrejas que conviviam ou existiam dentro desta cidade. Mas também nós temos nesse texto uma segunda linha de interpretação, que não é tão aceita, mas tem que se falar sobre isso. Alguns estudiosos, eles afirmam que quando a gente lê essas 7 cartas, elas são representativas para igrejas de períodos específicos. Por exemplo, a carta à igreja de Éfeso, para essa linha, ela significa uma carta para a igreja primitiva, ou a igreja daquele tempo. E indo numa sequência, Laodiceia e Filadélfia seria o estilo ou características das últimas igrejas nos últimos dias. E há também uma terceira linha que estuda sobre essas cartas, que são aqueles que dizem que, na realidade, em todas as épocas, existirá dentro das igrejas indivíduos cristãos que têm características dessas 7 igrejas. Ou seja, haverá sempre o estilo de Éfeso, que deixou o primeiro amor dentro da igreja. Haverá sempre estilo de Esmirna, que não tem riqueza,
mas é rico diante de Deus. E enfim, quando nós olhamos para essa carta, se nós seguirmos essa linha de que elas representam cartas específicas para os últimos dias, nós estamos aqui diante dessa penúltima carta que representa as igrejas fiéis, as igrejas que mantêm a sua vida em retidão. E é interessante que a cidade de Filadélfia, ela é uma cidade da Lídia, da Ásia Menor, que ficava ali próximo do Monte Tímolos. E é interessante que ela foi fundada e nomeada pelo rei de Pérgamo, Átalo II Filadelfo, por isso que ela recebe o nome de Filadélfia, ou seja, em 133 a.C. Era uma cidade, meus irmãos, que nós temos poucas informações de como essa igreja chegou aqui. Por exemplo, não há nos textos neotestamentários nenhum tipo de citação, nem nas cartas paulinas, nem no livro de Atos dos Apóstolos, de como o evangelho chegou nessa cidade. Mas isso aqui mostra que anônimos, pessoas simples, pregaram o evangelho, e esse evangelho chegou até a cidade de Filadélfia. E é interessante que a estrutura dessa carta, ela é uma carta que nos traz alguns detalhes importantes. Como primeiro, Jesus se identifica nessa carta como aquele que é santo e verdadeiro. E é interessante que quando Jesus amado revelou o quê? Então, ele se revela como santo e verdadeiro. Então, todas as vezes que nós olhamos para esse termo santo e verdadeiro, é uma realidade onde mostra atributos de Deus. Ou seja, quem é que se apresenta como santo de Israel? O Eterno. Quem é aquele que se apresenta como o verdadeiro Deus de Israel? O Eterno. Então é claro que quando nós olhamos para esse texto, quando ele fala, eu sou, quem diz aqui é o que é santo e verdadeiro, ele traz aqui uma segunda característica. Ele diz, eu tenho a chave de Davi, que abro e ninguém fecha. Esse termo que abre e ninguém fecha, e chave de Davi, é uma citação, meus irmãos, de uma profecia messiânica, que está claramente revelada no livro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Bota aqui na tela para a gente desse. Isaías 22, versículo 22, fala que esse Cristo que está escrevendo para essa igreja é aquele que cumpre a profecia messiânica, é o filho de Davi, é aquele que vai se assentar no trono de Davi. Olha o que diz o texto: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Ou seja, o Messias, aquele que viria para reinar, é aquele que abre o reino da casa de Davi, é aquele que vai abrir a porta do seu reino, é aquele que ninguém fecha o que ele abre e ninguém abre o que ele fecha, é aquele que tem proeminência, autoridade messiânica, é o rei todo-poderoso, é aquele que se assentará no trono de Davi. E é interessante que quando Jesus começa a falar essa carta para essa igreja, João está escrevendo, o texto bíblico diz, no versículo de número 8, que Jesus conhecia as obras dessa igreja, e ele dá uma promessa para essa igreja: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. E é interessante, meus irmãos, que quando Jesus fala, eu abro uma porta diante de vocês, isso aqui é algo muito profético para a vida de uma igreja, principalmente no período onde é contemporâneo esta carta: perseguição, afronta, o imperador perseguindo a igreja debaixo de grande perseguição. Só que a Bíblia diz que Jesus é aquele que abriria uma porta e ninguém fecha, porque eu creio que a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Alguém crê no que eu estou pregando aqui? A porta que Deus abre ninguém fecha. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, ele fala: eu abrirei uma porta, eu conheço as tuas obras, eu pus diante de ti uma porta aberta e ninguém vai fechar. Por quê? Porque tendo pouca força, guardastes a minha palavra
palavra e não negastes o meu nome. É interessante, quando Jesus fala que abriria uma porta para essa igreja, Filadélfia era conhecido como a cidade da grande porta. Por quê? Porque Filadélfia tinha como característica uma cidade de correio imperial. Ou seja, através de Filadélfia, as pessoas atravessavam de Roma até o porto de Troade e seguia para Pérgamo, Sarde, Antioquia, da Pisídia e outras regiões aonde saía de Filadélfia. Ou seja, quando Átalo fundou a cidade de Filadélfia, a ideia dele seria: eu vou criar uma porta que vai se espalhar o meu domínio, o meu poderio, o poderio romano, o poderio dos grandes poderosos da época. Aí Deus usa isso para dizer assim: não vai ser porta de Átalo coisa nenhuma. Eu farei dessa igreja uma porta aberta para que o evangelho seja pregado em toda essa região. A igreja que guarda a palavra é a igreja que Deus coloca diante dela uma porta aberta. E eu quero dizer algo para você: essa porta aberta aqui não é porta de emprego, não é porta de riqueza, não é a porta de um carro. Pelo contrário, essa porta aberta é o sucesso da igreja diante do adversário, que é Satanás. Quando Deus abre a porta, Ele está dizendo: o diabo vai se levantar, mas ninguém vai fechar aquilo que eu coloquei na minha igreja. O inimigo vai se levantar, mas ninguém vai fechar a oportunidade de crescimento da minha igreja. É interessante, meus irmãos, que na Bíblia, no Novo Testamento, quando a gente fala de porta aberta, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 12, bota aqui pra gente, 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 12, aonde Paulo vai usar essa porta que o Senhor abriu. Olha o que diz o texto bíblico, é 1 Coríntios 2:12, é esse texto aí mesmo, é 2 Coríntios que eu botei aqui primeiro. Perdão, é 2 Coríntios 2:12, perdão nisso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Aí, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, ou seja, perseguiram a igreja, afrontaram a igreja, mas Paulo está dizendo assim: eu cheguei em Troade para pregar o evangelho, e Deus está abrindo uma porta diante de mim. O outro exemplo é 1 Coríntios 16:9, agora sim, 1 Coríntios 16:9, bota aqui para a gente. 16, versículo 9, olha esse outro exemplo aqui, ó. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Ou seja, uma igreja perseguida, uma igreja debaixo de guerra, mas que guarda a palavra. O eterno Deus abre porta até aonde tem adversário. E eu vou dizer algo profético para essa igreja essa noite: o período que nós estamos vivendo é um período profético. Nunca se viu um período aonde a igreja incomoda muita gente, aonde a igreja é criticada por muita gente, aonde a igreja tem perdido uma certa credibilidade diante da sociedade, porque a igreja hoje incomoda. A igreja hoje é um povo quadrado, um povo antiquado, que é contra alguns costumes pecaminosos da sociedade. Mas quando a gente vê esse texto, o adversário tem se levantado contra a igreja, sim. Isso aqui é um fato. Eu vou dizer algo aqui nessa noite profético. É claro que quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais o diabo vai se opor ao crescimento da igreja. Eu estou falando do crescimento genuíno, verdadeiro e autêntico, e não inchaço de fermento. Mas eu quero dizer algo profético: o inimigo pode se levantar contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua chamada, mas não sou eu que digo isso, é Deus falando: eu estou abrindo uma porta diante de ti, e ninguém vai fechar a porta que Deus está abrindo para você. Me ajuda a pregar, pega na mão do irmão da direita e da esquerda, por gentileza, pegue na mão desse crente e diga assim para ele, diga: Deus está abrindo uma porta diante de você. Diga assim para esse irmão, diga: diante das oposições, você vai continuar pregando.
Diga, mesmo com pouca força, mas a obra vai continuar de pé na sua vida. Mesmo se arrastando, ninguém vai parar o propósito de Deus para a sua igreja. Mesmo o governo indo contra a igreja, ninguém para a porta que Deus abriu, ninguém fecha. Mesmo que criem leis contra o evangelho, mas a porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Mesmo que o diabo se levante nas redes sociais, trazendo descrédito contra a igreja, ninguém fecha. São 2026 anos de história, e a igreja continuará de pé, pregando o evangelho. E se os grandes pararem, Deus levanta anônimo, gente pequena, gente que não tem dinheiro, mas que tem a bandeira do evangelho para pregar a palavra de Deus. Eu estou profetizando isso na sua vida. Deus vai te usar nesses últimos dias. Alguém recebe uma palavra como essa? Deus vai usar os teus lábios, porque nós iremos crescer com o evangelho de Jesus Cristo. É Deus dizendo: não importa o que tentam fazer a minha igreja, mas ela continuará de pé. E é claro que eu não estou dizendo da estrutura institucional da igreja, que todos nós temos um ministério, uma igreja. Um exemplo aqui é a RVA, mas quando você vir aqui na rua, vai ter várias igrejas com instituições de ministérios diferentes. Mas a igreja, corpo de Cristo, ela é um só corpo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E ainda que não tenha autorizações para continuar com a instituição, a igreja continuará pregando nas praças, nas casas, nas ruas, nos valados, nas bocadas, nos becos. Não, vou falar de novo. Enquanto a porta estiver aberta, a igreja vai avançar triunfante. Aleluia. Eu vou dizer algo profético aqui essa noite. Deus vai levantar a última remessa de pregadores da última hora. Não, vou ser mais claro e específico. Deus vai levantar a última geração de pregadores e pregadoras do evangelho. A porta que Deus abre, ninguém vai parar a igreja do Senhor. Cadê o glória a Deus dessa igreja? O diabo não vai vencer. A porta que ele abriu, ninguém vai fechar. Olha aqui para mim. E é interessante, meus irmãos, que essa igreja, ela é uma igreja que tinha pouca força. É claro que nós somos seres humanos. A igreja não é formada por super-homens e mulheres maravilhas. A igreja não é formada por pessoas superdotadas de um poderio pessoal e físico. A igreja é formada por seres humanos simples, por seres humanos que têm limitações. E é normal que diante da perseguição, a gente sente as nossas forças se desvaírem. A gente sente o cansaço espiritual. A gente sente o peso da responsabilidade ministerial. E às vezes isso é uma realidade. Às vezes nós paramos e sentamos e pensamos: meu Deus, é cansativo trabalhar, é cansativo lidar com pessoas, é cansativo pregar o evangelho, porque pregar o evangelho traz para nós um peso de responsabilidade, tanto física quanto espiritual. Todavia, uma característica dessa igreja é que ela estava debaixo de oposição. Ela estava debaixo de guerra ferrenha. O imperador queria parar essa igreja. Ela tinha pouca força, mas uma característica louvável dessa igreja é que ela tinha e continuava guardando a palavra de Deus. Irmão, olha aqui para mim. Diante dos últimos dias, como está escasso a exposição da palavra de Deus. É interessante quando nós observamos o mundo, que a gente chama brincando de Cristolândia, né? Das igrejas. A gente observa como é tão difícil encontrar uma igreja que ama e que guarda a palavra. Por aí já tentaram fazer com que a palavra se transformasse em reflexão. Em vez de 1 hora de exposição bíblica, agora é 10 minutos de reflexão. Existem lugares onde canta, e a hora da palavra é a menor parte do culto. Ou então metade da igreja vai embora tomar café lá fora, porque não gosta da exposição bíblica. Eu digo isso com muita tristeza, e sempre eu dou esse dado aos senhores, que 80% dos crentes brasileiros nunca leram a Bíblia toda.
Nós estamos diante de uma sociedade onde há uma ignorância bíblica. Se você sair na frente de qualquer igreja e fazer uma pesquisa, me explique o que é a base da fé: justificação, regeneração, o que é novo nascimento, o que é o Espírito Santo, o que é a Trindade. Muitos crentes vão dizer: eu não sei o que é isso. Então por que você está na igreja? Porque a mensagem lá é uma mensagem de autoajuda. Eu preciso disso. Está escassa a palavra. Está escassa porque em Amós 8:11 diz assim: nos últimos dias eu darei fome e sede sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a minha palavra. Porque será escassez espiritual aonde uma igreja vibra pela palavra. E eu não digo isso na frente dos senhores, eu falo isso com toda alegria no meu espírito, porque eu prego em vários lugares, em todo esse estado e até fora do estado. Às vezes eu sinto saudade de vocês, porque às vezes nós pregamos o evangelho e ninguém vem com o pregador, ninguém reage mais, ninguém dá glória a Deus, mas porque o amor pela palavra está se esfriando. Mas Filadélfia é aquela que tenho pouca força, eu estou me arrastando, mas a palavra de Deus está guardada no meu coração. Eu não deixo a palavra de lado. E eu vou dizer algo profético aqui: o avivamento genuíno vai vir pela exposição da palavra. Quanto mais a igreja ama e guarda a palavra, mais poder espiritual ela terá diante deste mundo. Cadê você que ama a palavra de Deus aí? Levante a sua Bíblia para cima aí, eu quero ver a sua Bíblia. Levanta a palavra de Deus para cima aí, isso, levante a Bíblia, porque o avivamento vai vir pela palavra. A igreja viva é fortalecida pela palavra. A igreja vence o mundo fortalecida pela palavra. O Espírito Santo renova através da pregação da palavra. Haverá conversões de vida através da pregação da palavra. Haverá batismo com o Espírito Santo através da exposição da palavra. Haverá crente renovado quando a Bíblia é exposta e pregada com sinceridade. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Eu estou abrindo uma porta para a minha igreja que guarda a minha palavra. Bíblia, palavra. Oh glória. Oramassura macanaraia. Uma igreja que guarda a palavra é uma igreja que não vive em pecado. Bota aqui para mim Salmo 119, verso de número 11. Oh glória. Não precisa inventar não, é isso aqui mesmo que Deus tem para a gente. 119, verso 11 de Salmo. Vamos lá, vamos ler. 1, 2, 3. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É por isso que tem muita igreja aonde está aceitando tudo aquilo que é contra a palavra, porque não tem mais a palavra como supremacia do culto. A palavra que manda na igreja, a palavra que dirige a igreja, a palavra que fortalece a igreja, a palavra que traz força para a igreja, a palavra que sustenta a igreja, a palavra que mantém a igreja de pé, é a palavra que nos faz desviar do pecado, é a palavra que nos faz mantermos em santidade. Bota aqui João 17:17. Está nem no esboço aqui, o Espírito Santo está me direcionando aqui nessa noite. Olha aí, João 17:17. Vamos ler. 1, 2, 3. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade não é o que o fulano disse. A verdade é o que a Bíblia disse. A verdade não é o que o fulano pensa. A verdade é o que a Bíblia diz. A verdade não é aquilo que o fulano acha. A verdade é aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é verdade. Precisamos de palavra, tendo pouca força, mas guardastes a minha palavra. Precisamos guardar a palavra. Oh glória. Agora olha que característica poderosa. Deixa no capítulo 3, versículo 8 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Era uma igreja fiel, porque a oposição não paralisou essa igreja. Qual é a oposição dela? Observe algo comigo aqui, ó. Olha no versículo de número 9. Bota o versículo 9 aqui. Ó, eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrada
prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Olha que declaração linda de uma igreja que guarda a palavra. Ela tem oposição. Quem são esses? São judaizantes. São judeus que não aceitavam que a igreja também é formada por gentios. São pessoas que achavam que a igreja seria apenas mais uma ramificação do judaísmo, e não é. A oposição dos judaizantes eram ferrenhas. Queriam matar os cristãos, queriam expulsar de suas cidades. Como por exemplo, existe uma rua em Jerusalém, que ela é conhecida como se fosse até hoje. É a rua onde tem os ortodoxos mais rígidos de todo Israel. Lá, eles não creem em Jesus. Se você for cristão e passar por essa rua e dizer o nome de Yeshua, eles te apedrejam ainda neste século. Porque lá é proibido você dizer que é cristão. Há uma aversão ao cristianismo. Por exemplo, está se levantando um movimento de rabinos judeus se levantando contra os cristãos. E é claro que há uma liberdade religiosa, com certeza. Mas existe alguns que, se você for assistir alguns vídeos no TikTok, eles odeiam Paulo, eles odeiam o Novo Testamento e não creem na igreja. Mas eu entendo isso porque Paulo disse em Romanos 11 que Deus deu o espírito de sono para eles, para que o evangelho chegasse até os gentios, a plenitude dos gentios chegasse. Então Deus cegou os olhos deles, eles não creem no evangelho. Mas uma coisa é certa com esse texto: a oposição não vai parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha para o irmão e diga assim para ele: a oposição não vai parar a obra da igreja de Cristo. Por que, pastor Janderson? Porque Deus em seu poder declarou, Cristo disse: eu farei com que adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. A igreja não será abatida, a igreja permanecerá triunfante e de pé, porque enquanto eles não querem, Jesus está salvando pessoas até nos dias de hoje. A obra vai continuar. Alguém está aqui neste culto para entender essa palavra? Ninguém vai parar. Eu estou pregando para uma igreja que crê na palavra de Deus aqui. Então levante a mão assim, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, como crente pentecostal. Pega na mão do irmão, na mão da direita ou da esquerda, segura a mão dele, levanta a mão deles para cima como voz profética e declara assim: não adianta se levantar contra a igreja, nós vamos continuar de pé. Diga: mesmo sem força, Cristo nos fortalecerá. Diga: não adianta se levantar. Diga comigo assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu estou declarando: você vai continuar de pé servindo a Deus. Pastor, eu cheguei aqui com pouca força, mas o céu não desiste de você. Você vai continuar de pé. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando na minha vida, mas a graça de Deus te basta. Você vai continuar de pé, não vai retroceder, não vai cair, não vai desistir. É daqui para o céu. Vou repetir: é daqui para o céu, é daqui para o céu. Ninguém vai parar a igreja do Senhor. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Alguém entende isso? Aí nós temos nessa carta uma grande promessa poderosa. Por exemplo, bota o versículo 10 aí. Por que nós precisamos guardar a palavra? Porque Jesus não vem buscar uma igreja que abandonou a palavra. Jesus vem buscar uma igreja que guarda a palavra. Isso aqui é uma promessa poderosa. Por quê? Vamos ler esse texto? 1, 2, 3. Como guardaste a palavra da minha paciência, ou da perseverança, de acordo com algumas versões. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha aqui para mim. Interessante que essa promessa de ser guardado, a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja caracterizada por guardar a palavra. E há Filadélfia em toda a história da igreja. Isso aqui vai permanecer. Existem os crentes de Filadélfia dentro das igrejas.
Uma vez fui pregar numa igreja, uma velhinha chegou para mim e falou assim: pastor, estou tão feliz, porque eu estava orando para Deus levantar um pregador para pregar essa mensagem que faz muitos anos que não fala mais da volta de Jesus aqui. Aí eu disse: Filadélfia, dentro das igrejas, em todo lugar tem Filadélfia de Deus. E existe muitas discussões sobre esse texto. Claro, vamos observar algo. Existem pessoas que falam assim, ó: também eu te guardarei da hora da tentação. Tem gente que vai olhar para esse texto e vai falar assim, ó: não, esse texto aqui significa que na hora da tentação ou da tribulação que há de vir sobre o mundo, Deus vai guardar a igreja dentro do mundo. Existe gente que ensina que esse texto fala sobre isso, que Deus vai guardar a igreja dentro do mundo, ou seja, a tribulação acontecendo e Deus guardando a igreja. Só que a preposição aqui primária, ou seja, de origem dessa palavra, não significa guardar na, mas é guardar da. Ok? Porque se a gente observar essa preposição no original, ela vai denotar a seguinte verbalização, ó: de guardar para fora, ou pôr para fora, ou tirar de, ou afastar de. Por exemplo, a Septuaginta traduz Provérbios 21, versículo 23, que é essa preposição ek no grego. Bota esse texto aqui para mim, Provérbios 21, 23. Só para você entender essa verdade. Olha que coisa interessante, Provérbios 21, 23, aqui ó: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias de sua alma. É a mesma preposição que a Septuaginta usa, que é em Apocalipse 3:10. Agora olha aqui para mim: o que guarda a boca e a língua, guarda nas angústias? Não. Vai guardar nas angústias? Não. Guarda das angústias da sua alma. Ou seja, Deus poupa quem guarda a sua língua das angústias da vida. Outro exemplo bem básico disso é Salmo 33, 19. Bota aqui pra gente, Salmo 33, 19, que é a mesma preposição usada no texto. Bota aqui pra gente, olha aqui ó: para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Ó, guardar a sua alma da morte, não é guardar a alma morrendo, mas guardar da morte. Quem me entende, diga amém. Então quando a gente olha para essa preposição, nós temos aqui, nós acreditamos nisso. Se você não crê, o problema é seu. Mas nós, quando olhamos para Apocalipse capítulo 3, versículo 10, nós entendemos claramente que aqui a promessa é: guardou a minha palavra, eu guardarei vocês da tribulação que há de vir. Então nós acreditamos aqui neste texto que aqui há uma promessa que Deus vai guardar e arrancar a igreja para não passar por esse período que vai vir sobre os quatro cantos da terra. Então olha aqui para mim, isso aqui é mensagem de fé, porque o que nós acreditamos, e é também, os cristãos primitivos viviam nessa expectativa. De quê, pastor? De que nós não enfrentaremos a ira de Deus nessa terra, que nós não estaremos aqui quando o juízo de Deus for derramado sobre essa terra, que nós não estaremos aqui quando os 7 selos forem abertos, nós não estaremos aqui quando as 7 trombetas tocarem, nós não estaremos aqui quando as 7 taças da ira de Deus forem derramadas, nós não estaremos aqui quando o juízo de Deus vier sobre o mundo ímpio. Nós estaremos na glória com Jesus. Vou repetir: nós seremos arrebatados. Eu vou ser mais claro: nós seremos arrebatados. Olha para o irmão do lado aí, cadê os crentes? Cadê os crentes? Diga assim para ele: nós seremos arrebatados. Não, diga mais forte, diga assim: eu vou ser arrebatado. E você também será arrebatado. Diga assim: vai se despedindo desse mundo. Fala para ele: porque a trombeta vai tocar e nós seremos arrebatados. Eu creio
creio. Nós deixaremos este mundo por um período para estarmos com o Senhor na glória. Isso aqui é mensagem para quem ama o céu. Nós seremos arrebatados antes que venha a ira. Eu creio, quem crê? Isso aqui não é novidade para os senhores. Isso aqui traz confiança para vós. Isso aqui traz para vocês segurança. Porque eu repeti o que toda a vida eu vos ensinei. Eu preguei essa verdade aos senhores. Isso aqui é importantíssimo a gente sempre trazer essa notícia para aumentar ou ressuscitar a nossa esperança. Porque a gente não pode ser terreno. A gente não pode almejar somente as coisas dessa vida. Paulo chama que quem espera somente nessa vida é os mais miseráveis de todos os homens. É claro que a RVA sonha em ter uma sede própria, mas o maior sonho da RVA é chegar na capital federal do universo, Rua de Ouro e Muro de Jaspe. É claro que a gente quer conquistar prédios próprios em todos os bairros dessa cidade, mas a nossa maior expectativa é chegar na Nova Jerusalém Celestial e entrar nela pelas portas. Quem está comigo nessa mensagem? É claro que a gente quer conquistar casa, ter carro, mas se tudo isso vai ficar, porque eu vim aqui dizer para você: Jesus vai arrebatar a sua igreja. Aleluia. Alguém crê aí no que eu estou pregando? Levanta a mão direita e diga assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se fosse agora. Se a trombeta tocasse agora. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu respeito o seu pensamento oposto a isso. Mas quando eu leio, por exemplo, 1 Tessalonicenses 1:10, bota aqui para mim, a minha esperança ela aumenta. E quando eu leio esse texto, eu fico com vontade de ir para o céu. Vamos ler aí, vamos lá? 1, 2, 3. Pronto. Eu estou esperando Ele. Ele me livrará da ira futura. Ele vai livrar minha vida, vai livrar a igreja. Eu espero Jesus. Diga para o irmão do lado, diga assim: eu espero Jesus. Pergunta dele assim: está esperando Jesus? Então olha aqui para mim, para a gente ir para o final dessa parte de hoje. E é interessante, meus irmãos, que nós temos aqui essa promessa, mas há uma expectativa que esse texto nos apresenta. Bota aí, no versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse. Ele nos deixa uma expectativa e uma perseverança para todos nós. Diga-se comigo: uma expectativa, um alerta e uma perseverança. Qual é esse alerta? Olha o que ele diz aqui, ó: eis que venho sem... Diga-se comigo: eis que venho sem demora. Apesar de que nós entendemos que estamos a 2026 anos de história da era cristã, e você pode falar assim: pastor, mas já passou 2026 anos. Sim, passou 2026 anos. É sinal de que está mais perto do que nunca. Quando a gente olha para essa grande admoestação ou alerta, o versículo 11 traz uma expectativa: eis que venho sem demora. Só que o livro de Apocalipse, ele traz vários alertas sobre a iminente volta de Cristo. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Bota aqui pra gente. Olha só como quando se abre o livro de Apocalipse, aparece a demonstração, ó, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. Breve devem acontecer. Ou seja, brevidade, alerta,
quando eu leio o livro de Apocalipse, eu preciso ter a expectativa da breve. Porque se a gente achar que vai demorar, a gente relaxa. O azeite acaba. A gente começa a desprezar pessoas. Agora, quando a gente percebe esse alerta, ou por exemplo, Apocalipse 2,16, vai dizer assim, ó: arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Breve, expectativa, alerta. O outro exemplo, Apocalipse 22, versículo 7. Eis que cedo venho. Expectativa, alerta. O livro de Apocalipse, ele é um livro que nos traz uma expectativa de uma iminente vinda. Ou seja, levando a igreja a almejar e esperar esse dia. Por exemplo, 22:17 de Apocalipse. Olha como a igreja genuína deve ser. Ó, vamos ler? Vamos lá? 1, 2, 3. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, diga: venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vem, 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 vem. Olha para o céu assim, diga assim comigo assim: vem, 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 vem. Maranata, Maranata, Maranata. Oh glória, pode falar Maranata, diga Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Interessante que os livros do Novo Testamento, ele revela que o andar da igreja deve ser de despedida. Nós precisamos andar todos os dias como se estivéssemos nos despedindo. E principalmente, a igreja precisa olhar para cima. Olhai para as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. A gente precisa ter um olhar horizontal. E devemos com toda certeza ser uma igreja que clama com intensidade: Maranata, hora vem. Olha aqui para mim, a igreja primitiva vivenciava os seus dias na expectativa da volta de Jesus. Expectativa é o que gera uma vida santa e irrepreensível. Agora eu vou dizer algo para você em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Bota aqui, Deise. Estou terminando. Hebreus 10, 37. Olha essa expectativa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. E eu poderia falar para os senhores, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 12, que fala: o Senhor virá como ladrão de noite. Expectativa, na hora que a gente não sabe. Outro exemplo, Mateus 24, 48. Se aquele servo mau disser no seu coração: meu Senhor demora, e começar a espancar os seus conservos, começar a beber, começar a andar com os ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e a hora que ele não sabe. Expectativa, surpresa, alerta. Em Mateus capítulo de número 25, versículo 4, vai dizer: e tardando o esposo, todas elas dormiram. É um alerta para todos nós, precisamos estar atentos. Em Lucas 12, a partir do versículo 35, vai aparecer algumas palavras até o versículo de número 46, como por exemplo: quando o Senhor vier, achar vigiando o servo, e quando o Senhor vier, estiver vigiando. O outro vai dizer assim, ó: o meu Senhor tarda em vir, não esperou, não teve expectativa. 46, e virá o Senhor daquele servo na hora que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á. Ele vem na hora que a gente não sabe. Marcos capítulo 13, versículo 35, vigiai pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Por isso eu vos digo: vigiai. É necessário vivenciarmos uma vida de alerta e expectativa, de despedida. Nós estamos aqui de passagem. Em breve a trombeta vai tocar e Jesus vai nos arrebatar. Olha de novo para esse irmão do lado, para a gente terminar, e diga para ele assim, ó: está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Romanos 13, versículo 11. Está perto. Diga para esse irmão, diga assim: está chegando a hora. Está chegando o dia. Está chegando a hora. Então essa expectativa onde ele diz: eis que cedo venho. Aí ele traz um alerta muito sério. Qual é o alerta que ele vai nos trazer? E eu vou terminar com esse texto. 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua. O diabo está interessado em arrancar a tua coroa. O diabo está interessado em que você não vá para o céu. O diabo está interessado de que você não receba a tua recompensa ou o teu galardão no céu. O diabo quer arrancar de você aquilo que os céus têm preparado para a sua vida. O diabo nesses últimos dias vai tentar de todas as formas arrancar a tua viva esperança. O diabo está tentando de todas as formas, tentando tirar a Bíblia do culto. O diabo está tentando transformar a igreja em show, em mensagens de autoajuda, coach, para tentar desvincular a fé dos crentes no céu. O diabo está usando um monte de gente nas redes sociais falando que Jesus não vem. Eu já vi até pregador dizer: olha, fique tranquilo, porque ele não vai voltar amanhã não. Ou seja, vivem do jeito que vocês quiserem, porque ele não vem agora, tirando a expectativa e o alerta, porque o diabo está interessado em arrancar a sua coroa. Se tem uma coisa que o diabo quer, é que você não chegue na linha de chegada. É por isso que ele deixa lá o pecado e o embaraço que estão de perto nos rodeia. O diabo não quer que você conclua, que você chegue no céu. E eu digo para os senhores: Jesus pode voltar, ou então a morte pode te encontrar. E se a morte te encontrar, Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso juízo. Quem morre já era. Não tem missa de sétimo dia, não tem a indulgência para tirar do purgatório. Morreu, segue-se o juízo. Eu estou pregando aqui uma mensagem séria, porque o diabo está interessado na sua coroa. O diabo quer que você esfrie a sua fé. O diabo quer que as suas lamparinas se apaguem. O diabo quer que você perca a esperança. O diabo quer que você deixe de ser perseverante. O diabo quer que você esqueça do céu, que você se transforme em uma igreja terrena. Mas em nome de Jesus eu vim aqui essa noite como profeta de Deus, que Deus restaure a viva esperança da igreja. Quem aqui ama a volta de Jesus, Ele está voltando para nos arrebatar. Fica de pé comigo. Olha para esse crente do teu lado, diga: eu vou para a linda cidade. Fala para esse irmão, diga assim para ele: eu estou me despedindo dessa terra. Eu não vou ficar aqui. Vou repetir: eu não vou ficar aqui. Em breve a trombeta vai tocar. Ele vai nos arrebatar. A pergunta que eu faço aos senhores é: como está a sua lamparina? Como está a sua expectativa e alerta? Como está a sua vida espiritual? Você mais claro, se a trombeta tocasse agora, você subiria? Se Ele nos chamasse agora, você estaria pronto? Coloca a mão no teu coração agora. Feche os teus olhos agora. Olha para dentro de você. Será que nós amamos o céu? Será que nós estamos vivendo uma vida como as virgens prudentes? Com azeite? Com expectativa? Ou nós deixamos de lado e estamos esfriando em nossa expectativa do céu? Fala para Deus aí: Senhor, renova em mim a viva esperança. Renova em mim o sentimento de ir para o céu. Renova em mim o desejo de ser arrebatado. É hora de você procurar fazer um concerto com Deus agora.
lavar as suas vestiduras. Porque em Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz: bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que entrem na cidade pelas portas. Só vai entrar lá quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Começa a falar com Deus agora: Senhor, restaure em mim o desejo de ir para o céu. Restaure em mim o desejo de ser arrebatado. Fala para Ele. Se você desejar vir aqui à frente, clamando por um renovo do céu, você está livre. Você pode vir se ajoelhar aqui perto do altar. Fica à vontade. Você é livre. Mas em nome de Jesus, não sai daqui sem essa viva esperança. Não sai daqui sem o azeite da chama do Espírito acesa no teu coração. Porque a trombeta vai tocar. Vai, cadê os crentes que amam o céu aí? Verei Jesus. Olha aí! Como Ele é. Sua voz suave me chamando. Que momento feliz. Olha aí! E voarei com asas de águia e subirei às alturas. Seja renovado pelo Espírito Santo. Lá viverei. Resta pouco tempo. Adore Ele aí! Meu Jesus já vem. Os sinais do tempo, ouço a sua voz, o vento dizendo que Ele vem. Levante essa mão aí! Cadê você? Verei o seu rosto e as marcas que Ele tem nas mãos. Cantarei bem alto, expressando a alegria que há no meu coração. Em breve nós entraremos na cidade pelas portas. Eu verei o rosto dele. Eu verei o rosto dele. Olha aí. Os meus irmãos Nós veremos aqueles que já partiram. que um dia partiram desse mundo Eu verei de novo. pra celeste